Olá a todos, eu sou a Samaritana e eu sou esposa do pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. E é com muita vergonha e muita tristeza que eu venho através deste vídeo mostrar o meu desabafo, porque aonde eu estou não tenho essa oportunidade de fazer, porque há muita opressão. E antes de você tirar as suas próprias conclusões, eu gostaria de pedir encarecidamente que você ouça e veja este vídeo. Se você vê que não há verdade, que há mentira e que há um outro interesse, amém. Mas se você vê que há verdade, então eu gostaria que você também parasse e analisasse. E principalmente aquelas pessoas que têm nos julgado, chamado nomes estranhos, que nosso objetivo é material. Então eu venho por meio desta fazer o meu desabafo, falar de mim como esposa do pastor e qual é a experiência que eu tenho neste tempo de aproximadamente 3 anos. Eu me casei em 2017, em agosto, no princípio, e depois de 1 ano e 4 meses, ou 5 meses, se eu não estou em erro, eu comecei a sentir fortes dores na coluna, devido ao nosso trabalho, a nossa rotina diária. Para quem é esposa ou para quem é obreira e nos acompanha por perto, sabe como é que é a rotina de uma esposa do pastor. Nós temos N tarefas. E principalmente para nós que somos recém-casadas, então nós somos exigidas, claro que é o certo. Eu não estou aqui para poder condenar ou repudiar as disciplinas e as normas que nos têm implementado. Pelo contrário. Só que depois dessa rotina, eu comecei a sentir fortes dores na coluna. Na altura eu me encontrava na igreja do Talatona. Eu estava lá a trabalhar com uma esposa e eu tinha, os deveres de casa, que é lavar, engomar, cozinhar, faxinar, ir às compras. E também trabalhava no escritório, no setor. Na altura ajudava no secretariado da Escola de Mães. E eu tinha atividades na igreja, que eu tinha responsabilidade como esposa. Nós temos responsabilidade de ajudar na cozinha, ajudar na contabilidade, lá no escritório e outras responsabilidades. Então, são tarefas que nós temos vindo a desempenhar enquanto esposa. Só que chegou uma dada altura que a dor era tão grande, tão forte, que eu já não conseguia reprimir só para mim, guardar só para mim, porque o meu físico mostrava, o meu corpo mostrava. Porque eu tinha dias que eu me deitava lá mesmo na igreja, quando a dor fosse forte eu me deitava no chão do escritório, eu pedia para poderem me deixar lá e poder descansar uns 10 ou 5 minutos até a dor abrandar. Só que a esposa, graças a Deus, que trabalhava comigo, era muito atenta. Ela percebeu que essa dor já não era normal, porque se repetia. Mas eu achava que era devido ao cansaço do trabalho e depois iria passar. Ela mesmo, no dia seguinte, foi no setor do departamento de saúde lá na igreja e fez uma requisição que é para mim poder fazer exames. Aí eu até falei, não, dona, não precisava não, a esposa lá do pastor Rui, a dona Thelma, mas ela disse que não, você não está bem, vai, não seja teimosa. Aí fui, por meu espanto, quando eu fui fazer o exame, o problema de coluna era muito sério, era muito grave, que eu até fiquei assustada. E eu tinha feito esse exame, esse raio-x, lá na clínica do Patriota. Está aqui. Quem é especialista e quiser ter detalhadamente esse exame, está aqui, esse é o raio-x. O doutor disse que esse problema é sério e me aconselhou a fazer exames mais profundo e me indicou uma clínica. E eu fui até Alce Luanda e lá encontrei o doutor e ele me orientou para fazer o TAC. E quando eu fiz o TAC, realmente o problema que eu tenho na coluna é grave, é grande. Eu tenho 2 costelas com problemas, eu tenho lesão na coluna lombar e na coluna cervical. E por conta disto, o doutor, quando viu a minha situação, perguntou qual era a minha agenda. E eu expliquei que, como uma esposa normal,
era a minha agenda. Então, aí, obrigatoriamente, o doutor me fez uma requisição que eu não podia voltar a fazer certos trabalhos que eu fazia. E, atendendo à lesão, o doutor me colocou para fazer pelo menos 10 fisioterapias numa primeira fase, que nem a fisioterapia eu iria fazer brutalmente, porque a lesão era muito forte, era muito grande. E ele me disse que, para mim poder ter alguém que me auxiliasse, pelo menos nas tarefas, o mais pesado, porque ele me disse, principalmente engomar, ficar muito tempo de pé, levantar peso, até a maneira de me deitar ou me levantar eu não poderia fazer de qualquer jeito, atendendo à gravidade. E que se eu não obedecesse, eu corro o risco de ter problemas maiores, consequências maiores, porque este problema não tem como ser operado. Aí eu vim com meu esposo, fomos até a direção e apresentamos esta situação. Na altura, a dona Vânia e o bispo Carlos, que estavam aqui a cuidar de Angola, eles autorizaram para mim ter uma menina que me auxiliasse nas tarefas de casa. E essa menina vinha 3 vezes na semana, que é para poder me ajudar. Aí, depois de alguns meses, quando o bispo Gonçalves e a dona Rosana chegaram aqui no país, eles disseram que não poderia ter alguém, porque ainda não completei 4 anos de casada. Mas sendo que o setor sabe, e eles sabem da situação que eu tenho de saúde. E eu falava para o meu esposo, filho, por favor, eu sei que a ajuda de custo que nós temos é para nós, mas por favor, eu prefiro deixar de comprar coisas pessoais ou até mesmo comida, só para me ter alguém para me ajudar, porque eu tenho passado muito mal. Às vezes, quando eu vejo meu esposo engomar roupa para mim, eu me sinto muito mal. Meu esposo, eu não consigo engomar a roupa do meu esposo, porque teve dias que ele estava lá na igreja, eu peguei nas escondidas para engomar. Eu passei mal. Quando a dor é muito forte, até o pé, meu pé esquerdo, ele trava, eu não consigo andar, eu tenho que ficar deitada horas e horas. Então tem momentos que até roupas para mim usar, meu esposo é que tem que engomar. Tem momentos que, quando tem vistoria, meu esposo, além de cuidar da igreja, se preocupar com outras coisas, ele fica preocupado para vir me ajudar na faxina, porque eu não posso fazer trabalho esforçado. E esse tem sido a minha vida. Há mais de 1 ano, aproximadamente 1 ano e 2 meses, eu tenho me ajeitado aqui sem ninguém. Me desculpem, eu estou aqui a chorar, mas é o meu desabafo. É o meu desabafo. Porque se não fosse pelas almas, eu não iria suportar. E mesmo nessa situação de saúde, eu nunca fui na igreja reclamando, murmurando. Teve momentos que na igreja eu ia com dores, me escondia no escritório, me deitava no chão só para as pessoas não me verem de tanta dor. Porque nós somos obrigadas a ir de segunda a sexta, nos dias da semana, por causa dos relatórios financeiros que nós temos que preencher. Tem dias que, quando a dor é tanta, às vezes nos escalam para limpezas e trabalhos extras lá no condomínio. Você pede, dona, não estou a me sentir mal, não vou conseguir. Te falam, dá um jeito, se vira. Tem que usar a fé. Eu tenho usado a fé. Tanto é que as pessoas que vêm até nós, quando o problema é específico, nós perguntamos, você foi ao médico, você tem seguido a orientação médica? E só depois da pessoa ter feito todos os exames, só assim nos orientamos a usar a fé, porque a fé não veio para anular o poder médico. Então, há 1 mês atrás, nós tivemos de novo vistoria. E é muita pressão. Vistoria é um momento em que a esposa fica com uma pressão psicológica, porque quando as esposas vêm em brasileira, porque elas são responsáveis pelas casas, a área das casas,
Se encontrarem alguma coisa fora do normal, você pode estar doente ou não, colocam no relatório e te retalham. E te retalham, você sofre. Aí, para mim não sofrer pressão por causa disso, eu insisti, fiz trabalho esforçado. Meu esposo veio da igreja e ele me mandou parar. E ele continua a fazer o trabalho, ele limpou, me ajudou. Pois só que depois desses dias que aí a minha situação de saúde voltou. O meu problema na coluna aumentou. E quando eu fui à clínica, eu até tinha medo, porque o doutor, eu sabia que ele iria me perguntar se eu voltei a fazer os trabalhos forçados. A dor aumentou, os problemas agravaram. Que nesse momento eu estou a fazer 15 sessões de fisioterapia, 15 sessões. E principalmente no período da tarde, às 17 em diante, eu tenho que me deitar no chão. Tem momentos que eu nem consigo jantar. Meu esposo fica preocupado. Eu durmo no chão, ele só fica me olhando. Eu me pergunto assim, será que se fosse filho da dona Rosana, do bispo Gonçalves, com esse problema de saúde, não iriam entender? Tem esposas que trabalham diretamente com a dona Rosana, sabem disso, já colocamos a situação, mas mesmo assim, eles não aceitam. Se você não for numa atividade, você tiver muita rasca, dia seguinte nas reuniões vão te retalhar, vão te falar muito mal. Mas nem com isso, eu nunca fui na igreja com semblante descaído, triste. Sempre que alguém precisasse de ajuda, eu estava ali disposta para atender. E de cabeça erguida. Mas chega uma fase em que a pessoa não aguenta mais. E outro problema que eu tenho enfrentado, principalmente para as pessoas que acham que eu estou aqui, ou nós estamos aqui por causa dos bens materiais ou do dinheiro. Eu vivo numa casa que na sala nem cozinha tem janela. É uma casa abafada, pequena, apertada, que o espaço entre a televisão e o sofá, você não pode esticar os pés, nem chega nem 1 metro de distância. Você não pode ficar na tela, em frente à televisão, mais de 1 hora. Você vai ter problema de saúde, de visão, porque a televisão está muito próxima. Só para vocês terem ideia, se eu estiver que cozinhar ou fazer almoço, eu tenho que abrir a porta porque não tem janela, é muito quente. Mas ainda assim, nós ficamos na fé sem nenhum problema. Na casa onde eu estou, atualmente, tinha uma brasileira que vinha lá do Brasil, ficou lá 3 dias ou 5 dias, não aguentou, lhe tiraram. Porque o cheiro é insuportável, tanto é que eu estou até problema de sinusite, gripe que não acaba, nariz arde, coça. O teto do meu banheiro, ele tem infiltração, porque eu vivo em um mini prédio, acima tem um apartamento e que está em direção ao esgoto daquele apartamento. E tem caído água suja no meu banheiro. Tem momentos que quando eu estou na sanita sentada, me cai água suja na cabeça. A direção sabe disso, está lá no relatório. Cheiro insuportável. Ainda na semana passada eu tive que trazer mestres técnicos só para taparem o esgoto por causa do cheiro insuportável. Nós temos ar-condicionados nessa casa, 2 que não funcionam. Já compramos peça, tratamos. Mas os técnicos falaram, dona, esses ar são muito antigos e também está muito colado com o fogão. Não tem como, porque essa casa é muito apertada. Sempre que fizerem manutenção, ele vai sempre estragar, porque a quentura do fogão entra toda. Mas nós estamos ali na fé. Nunca pedimos para sair da casa. Nunca pedimos. Nunca pedimos. Nós estamos ali na fé. Tem dias que eu tenho que abrir a janela do quarto para dormir com a janela aberta.
Porque o calor é tão grande, tivemos que comprar um ventilador pequeno, essas ventoinhas, só para nos ajudar, pelo menos às noites. Mas a gente está ali na fé. Você acha que se fosse por dinheiro ou por necessidade, a gente iria suportar sim? Eu sei, e quem vive no condomínio sabe que dentro do condomínio dos pastores tem apartamentos vazios, que não moram ninguém em boas condições. Mas ninguém aceitou nos tirar dessa casa para ir colocar numa outra casa. Nós nem pedimos. Mas nós suportamos, porque o nosso objetivo é almas. Mas são coisas que a pessoa sente na pele. E quando a pessoa sabe do que está a passar, e muitas vezes ele vem em cima das pregações falando mentira, é muito difícil para nós. É muito difícil para nós. Não nos julguem. Eu não entrei na obra por causa de fome ou dinheiro. Eu me casei aos 22 anos de idade. E eu estava no segundo ano da universidade, da faculdade. Eu abandonei os estudos, renunciei, porque eu amo as almas. Eu amo as almas. E pelas almas eu sou capaz de suportar esse sofrimento aqui dentro desta casa que nem a minha família sabe. Não estamos preparados para isso. Não estamos preparados para isso. É pelas almas. É pelas almas que a gente está aqui. Você, mamã, você, obreiro, obreira, jovem, candidata. Mamãs lá do Talatona, da FTU, do Rocha Pinto, hoje ainda 3, hoje ainda 2. Vocês que conhecem o meu caráter, hoje nós somos demônios. Nós não estamos endemoniadas. Nós não somos perturbados. Nós não queremos destruir a igreja, nem o bispo Gonçalves. O bispo quer se destruir sozinho. Ele não deixa ninguém falar, é opressor. Se você falar, é problema. Eu não estou a vir fazer o desabafo agora, porque eu reclamei em sair dessa casa, não. Eu saí do condomínio, eu fugi por causa do medo. Eu fugi dessa casa por causa do medo. Quando nós vimos os vídeos, terça-feira de madrugada, quando o bispo contrata bandidos marginais para irem tirar os pastores que estão lá no Morro Bento com os filhos a morarem porque estão na causa. E ele vem dia seguintemente, que são seguranças da igreja. Nós estamos na igreja. Aquele pessoal não é segurança. Aquele pessoal são marginais, são pessoas que fazem lutas com trabalhos místicos. Quem viu o programa na Lente há meses atrás sabem, são homens que lutam com armas brancas e faqueiam. Mas muitas vezes nós vimos coisas que eles fazem, recebem feitiço, procuram quimbandas que é para lutar, e foram esses homens que o bispo que se diz que é de Deus contratou, que é para irem lá de madrugada. E naquela mesma noite, antes de acontecer isso, 20 horas, tinham-nos proibido que vocês todos fiquem dentro de casa. Todos os angolanos, ninguém sai. Fiquem dentro de casa. Afinal, lá, eles ficaram no condomínio, fizeram reunião 20 horas com homens estranhos. Nos cercaram e nós ficamos ali apavorados. Eu fugi dessa casa não é por causa das péssimas condições, é por causa do medo. Quem abre a boca é retalhado. Vocês não têm ideia de quem nós estamos falando. Vocês não sabem do que o bispo é capaz de fazer. Minhas irmãs, nós não somos demônios. Quem trabalhou comigo sabe. Eu não fui perfeita, mas eu queria que alguém viesse e mostrasse um erro, desvio de caráter, de conduta. Ou alguma vez nós incentivamos vocês a se rebeliarem contra a igreja ou contra o povo. Nós vos ensinamos o caminho, a verdade e a vida que está na palavra de Deus. Nós só estamos a pedir justiça. Nós só estamos a pedir justiça. Por favor, você que não sabe da verdade, não aceitem
Eles virem e falam, vão lá, destroem os pastores, vão lá, lhes tirem das igrejas, vocês não sabem. Eles não querem ter o peso de consciência sozinhos, eles querem que vocês também tenham. Não façam isso, meus irmãos. Ainda que nós não tenhamos razão, deixa a justiça resolver. Deixa Deus fazer justiça. Deixa a justiça resolver. E vocês vão ver se realmente não há crimes na igreja ou não. E eu não posso estar aqui dentro, ser conivente com tudo isso, porque nós pregamos a verdade. Nós falamos da salvação. Os pastores e as esposas que estão aí dentro sabem que se eles não falarem a verdade e morrerem assim, correm o risco de irem ao inferno, porque nós falamos a verdade. Quantas vezes nós falamos para as mulheres que quando o marido é opressor, é violento, bate, é um marido que mente, trai, faz coisas erradas, nós falamos para renunciar, porque ele um dia pode te matar. Quantas vezes? Então, por causa de dinheiro, posição ou casa, um teto que eles nos dão para morar, nós temos que ver todos esses crimes que eu nem quero nem citar e compactuar. Então, quem fala a verdade é que é demônio. Quem mente é que é verdadeiro. Não façam isso. Não façam isso. Por favor. Se você conhece um pastor, uma esposa que está na causa, liga, pergunta ou envia mensagem. Ouve. O que essa esposa vai falar ao pastor? Não julga, aí você tire as suas próprias conclusões. Vocês podem sugerir uma conversa aberta entre todos os pastores de Cabinda ao Cunene com o Bispo Gonçalves e a sua equipe para falarem abertamente e vocês podem ver quem está a falar a verdade. Nós não queremos razão, nós queremos justiça. Nós não queremos razão, nós só queremos justiça. Não façam isso. Dizer quem está insatisfeito, saia. Nós temos pastores que deixaram tudo. Entraram novos. Hoje não tem para onde ir. Vocês acham justo? Só porque falam a verdade, tem que voltar na casa dos pais. Com essa idade a sofrer. Tem pastores que deram a vida para essa obra hoje está do jeito que está. Noites sem dormir, caminhadas madrugadas, é sacrifício atrás de sacrifício. Hoje vocês falam que nós temos que recuar. Nós não queremos dinheiro. Nós só queremos justiça, por favor. Se o crime é para conosco, então que nós todos vamos à cadeia. Mas se o crime não está conosco, por favor, que pese a justiça a quem realmente tem feito essa maldade. Eu tenho convivido com esposas que passam em situações piores que eu. Vivem oprimidas e reclamam às custas porque não têm coragem de ir à liderança, porque sabem qual é o preço. Vão ser expulsos. Por favor, pense se realmente nós somos de Deus ou não. Vocês que trabalharam conosco sabem, nós não somos perfeitos, mas nós nos temos mostrado desvio de conduta, como pastores e esposas. Nós estamos dispostos aqui só para ajudação. Só por vocês é que nós temos suportado isso tudo. Só por vocês é que nós temos suportado isso tudo. Não é por dinheiro. Se fosse por dinheiro, eu não viveria na casa onde eu vivo agora. Eu vou mostrar para vocês as fotos da casa onde eu estou. Talvez vocês pensem que a pessoa está a inventar, está a mentir. Eu vou mostrar a todos vocês. E eu queria a vossa atenção, por favor. Eu vou explicar detalhadamente. Aqui está. Esse é o teto do banheiro em que eu vivo com meu esposo. Vocês não têm ideia o cheiro que sai aí. Tem dias que cai bichos. Cai bichos. A direção sabe disso, a engenharia sabe. Viram, estava mal. Trouxeram um contraplacardo só para improvisar, mas esse contraplacardo corre risco de cair, taparam. Isso pode desabar a qualquer momento, porque a água está aí, está se formando até coisas verdes.
Mas está aí. Nós nunca reclamamos, mesmo sabendo de tudo. Nunca fomos contra a violência. Nunca fomos a violência. Eu queria mostrar para vocês. Essa é a sala onde eu vivo. Vê a distância do sofá para a estante. Se a pessoa consegue esticar os pés, não tem janela. Essa é a sala onde eu vivo. E nós ficamos aqui na fé, felizes porque estamos a ganhar almas. Essa é a sala da casa que eu moro, está aqui. Vê a distância. Vê. Nesse prédio onde nós vivemos não tem nenhum brasileiro porque as condições são péssimas. Vê. Eu gostaria de mostrar para vocês. Esse é o ventilador que nós tivemos que comprar só para suportar o calor, porque os ar-condicionados estão estragados. A sala e a cozinha não tem janela, só tem janela no quarto e no banheiro. Tá aqui. Tá aqui. A sala tá ligada com a cozinha, o fogão bem próximo do ar-condicionado. Não dá para funcionar devido ao excesso de quentura. Não tem como. Está aqui, nós suportamos. Nós não precisamos mentir para vocês. Não era para me mostrar minha nudez aqui. Tem momentos que nós temos que dormir com a janela aberta devido à quentura. Nós temos que dormir com a janela aberta do quarto devido à quentura. Porque a minha cama, a cabeceira, dá bem direito à porta do banheiro. O cheiro aí é insuportável. Tem homens da manutenção, os técnicos sabem como é que é as condições que nós vivemos, mas sempre estamos aí felizes. Nunca violentamos nenhuma esposa brasileira ou um pastor, nunca. Nem faltar com respeito. Tudo por amor às almas. Por isso eu venho encarecidamente pedir, você que não sabe da verdade, ore, não vá à violência. Não vá à violência, ore. E peça justiça. Peça justiça a Deus. Muito obrigada a todos. Que Deus abençoe. Este era o meu desabafo.